E Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar todos os bastidores do acerto, envolvendo salários, tempo de contrato, como vai funcionar a sua comissão técnica, além de contar um pouquinho sobre o perfil do novo treinador rubro-negro. Fala aí pessoal, meu nome é Jorge Nicola e para quem acompanha meu trabalho no blog, no Yahoo ou na ESPN, a notícia de que Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo nem é tão novidade assim. É que na quarta-feira, antes mesmo de o Abel Braga pedir de forma oficial sua demissão, eu já havia informado que havia um acordo verbal entre o Jorge Jesus e o Flamengo. As duas partes trataram de desmentir, dizendo que não havia tido nenhum contato. Mentira! Tanto que, na manhã desse sábado, depois de um rápido encontro entre o presidente Rodolfo Landim e o técnico Jorge Jesus, o acordo foi selado de vez. As tratativas haviam começado há pouco mais de uma semana, com a presença do Bruno Spindel, que é o negociador do Flamengo, em contato com o Juliano Bertolucci, com o filho dele, o Luca Bertolucci, além do próprio Jorge Jesus. Esse encontro aconteceu em Portugal e deixou basicamente tudo acertado. Restavam pequenos detalhes, como o tempo do contrato, a multa rescisória e quantos profissionais trabalhariam na comissão técnica do português. Tudo isso foi arrematado na manhã desse sábado, em Madrid, capital da Espanha e palco da final da Champions League. O Jorge Jesus começará a trabalhar durante a pausa para a Copa América. O Flamengo joga até dia 12 de junho contra o CSA, depois haverá um período de descanso para os jogadores, algo de aproximadamente uma semana, e a partir daí, na reapresentação do elenco, já haverá um novo comandante. O Jorge Jesus assinou o contrato por uma temporada com o Flamengo, ou seja, até junho de 2020. Mas há quem garanta que, se as coisas não caminharem bem ao longo dessa temporada, o português pode arrumar suas malas e ir embora em dezembro desse ano. De qualquer maneira, o trato fala sobre um ano de contrato. O salário de Jorge Jesus no Flamengo será de 1.300.000 por mês. Ele vai embolsar 4 milhões de euros por temporada. Essa grana equivale a 17.600.000. E aí, dividindo por 13, os 12 meses mais o 13º, a gente chega a esse valor de 1.300.000 mensais. Dessa maneira, o português se tornará o treinador mais bem pago da história do futebol brasileiro, superando Felipão, Mano Menezes e Renato Gaúcho, que embolsam hoje na casa dos 800 mil reais mensais. Além desse valor de 1.300.000 a cada 30 dias, o Flamengo ainda terá um custo de aproximadamente 270 mil reais por mês com a comissão técnica do Jorge Jesus. Ainda não está definido se ele terá 4 ou 5 auxiliares. E ele deixou muito claro para o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre a importância de ter esse pessoal da retaguarda. Pelo menos um deles cuidará de análise e estatísticas, o outro se debruçará sobre os adversários do Flamengo, enquanto pelo menos 2 auxiliares estarão no dia a dia de trabalho, ao lado do Jorge Jesus, para tentar fazer com que o Flamengo extraia o melhor do seu atual elenco. Até a pausa para a Copa América, e o Flamengo será dirigido por Marcelo Salles, que já era auxiliar de uma comissão técnica fixa do rubro-negro. Ele terá pela frente os seguintes jogos: Fortaleza, Fluminense e CSA pelo Campeonato Brasileiro, além de um confronto fundamental para as pretensões do Flamengo contra o Corinthians na próxima terça-feira pela Copa do Brasil. A ideia de ter o Jorge Jesus comandando o Flamengo já nesses jogos foi descartada pelas duas partes. Havia uma grande preocupação de, em caso de eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, depois de vitória por 1-0 em Itaquera, de que o Jorge Jesus queimasse seu filme sem nem ter conhecido direito os jogadores rubro-negros. Antes de bater o martelo com o Flamengo, o Jorge Jesus já havia negociado com outros 2 clubes brasileiros, primeiro com o Vasco e depois com o Atlético Mineiro. E a questão financeira foi a responsável por impedir que a negociação avançasse. Nem o Cruz Maltino, nem o Galo conseguiram ultrapassar a marca de 1 milhão de reais mensais, que era o mínimo que o Jorge Jesus exigia para abrir negociações. Vale lembrar que ele tinha uma proposta para dirigir o Pirâmides do Egito para ganhar pelo menos 3 milhões de reais mensais, salário parecido inclusive com o que ele tinha enquanto comandava o Al Hilal da Arábia Saudita. Antes de encerrar o vídeo, quero contar um pouquinho sobre a personalidade do Jorge Jesus, que foi tricampeão português com o Benfica recentemente. Ele é dos mais egocêntricos. Deixou recentemente o Sporting e o Al Hilal antes do fim do contrato. A questão no Sporting absolutamente justificável. Às vésperas da final da Taça de Portugal, um grupo de torcedores invadiu o CT do Sporting e saiu agredindo jogadores e fazendo ameaças ao próprio Jorge Jesus. Sem clima, ele pediu para ir embora e acabou abandonando o Sporting.
Pouco depois, foi contratado para dirigir o Al Hilal, principal clube da Arábia Saudita. Era o clube que o Carille gostaria de ter sido contratado. Depois de 6 meses de trabalho, empolgado com a liderança do time no campeonato, o dono do Al Hilal procurou o Jorge Jesus, oferecendo 2 anos mais de contrato. O Jorge Jesus disse que gostaria de ficar apenas até o fim da temporada, quando o dono do clube exigiu a renovação do contrato. O Jorge Jesus, irritado com o jeito intempestivo do dono do Al Hilal, pegou suas coisas e se mandou de volta para Portugal. Alguns meses mais tarde, bem perto do fim do campeonato e correndo sério risco de perder o título, o Al Hilal telefonou de novo para o Jorge Jesus, oferecendo que ele assumisse o time nas 3 rodadas finais. O Jorge Jesus disse que não voltaria em hipótese alguma. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você sobre o acordo entre Flamengo e Jorge Jesus. Se curtiu o vídeo, dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho. Assim, toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, você é notificado. E use o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito do que achou desse acordo entre Flamengo e Jorge Jesus e também para deixar pergunta, dúvida, sugestão, seja lá o que for. Beleza? Um abraço!